Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E agora nós vamos falar sobre as filas de prioridades, ou priority queue. Veja, uma fila de prioridade, ela se assemelha bastante a uma fila, no sentido de que, olha só, quando eu vou adicionar um elemento na fila, eu posso colocar ele no final. Tudo bem, não tem problema. Mas quando eu for atender alguém da fila, eu tenho que remover da fila não o que está na primeira posição da fila, mas sim o que tem a prioridade maior, a máxima prioridade. Geralmente a gente faz um esquema inverso. Quanto menor for o inteiro, P, maior é sua prioridade. Ou seja, se eu tiver alguém lá com P igual a 2, ele tem prioridade sobre quem tem P igual a 5. Quanto menor for o P, o inteiro, maior sua prioridade. Nesse sentido, o zero é a prioridade máxima. Tá certo, pessoal? Então, a ideia aqui é essa: é modificar uma estrutura do tipo fila para que ela funcione como uma fila de prioridades e remova a cada passo aquele elemento cuja prioridade é a maior, ou cujo valor de P é o menor. Então, veja, pessoal, o código em Python que a gente criou aqui é um pouquinho diferente. Nós temos agora aqui, ó, duas classes. Por que que nós precisamos dessa classe element? Ou elemento, se quiserem traduzir, né? Porque, pessoal, aqui, veja bem, numa fila de prioridades, cada elemento da minha fila, além do valor que eu vou armazenar, sei lá, vou colocar lá um valor, né? Que pode ser um número inteiro, um número float, pode ser uma string, pode ser o nome da pessoa. Além dessa informação, tem que ter uma outra informação, que é a prioridade, que é um inteiro. Quanto menor for o inteiro prioridade, maior a prioridade dele. Então, olha só, uma classe element, o construtor dela vai ter quem? Vai ter o self, ó, o valor, que pode ser um número, uma string, é a informação que eu quero armazenar. Pode até ser o nome da pessoa. E aqui vem a prioridade. Então, ó, self.item, o campo item do elemento armazena a informação. O campo prioridade armazena a prioridade. Tudo bem? Para que possa imprimir na tela, fiz aquela funçãozinha, barra barra str barra barra, que para eu poder usar print, né? Para imprimir a fila, quando eu for usar print para imprimir a fila, eu quero que apareça o que na tela? Que apareça o item e um espaço e a sua prioridade, certo? Então, veja, pessoal, priority queue. Então, veja, inicia com uma fila vazia. O init, a fila é vazia, ok. O exempt é a mesma coisa. Checa se tem algum elemento na lista. Se não tiver nenhum, retorna true. O size, olha lá, retorna o número de elementos na lista, itens. Até aqui não mudou nada. Agora vamos para o enqueue. Adiciona elemento no final da fila. Como eu falei, então, a inserção numa fila de prioridades é igual numa fila normal. Você vai inserir no final, tá bom? Só que a diferença é que você tem que inserir um elemento agora na sua lista, na sua fila. Então, ó, você passa o item e a prioridade, certo? Então, ó, cria um objeto do tipo elemento igual a element com o item e com a prioridade. E aí você vai self.itens.insert no final, que é aqui do lado, o final é aqui, do lado esquerdo, tá, pessoal? Final da fila é aqui, ó. Final, início. Se bem que, vamos falar bem a verdade, numa fila de prioridade, qual seria o problema de eu inserir aqui no início? Tudo bem? No fundo, quem vai controlar vai ser removido é a prioridade, vocês vão ver logo mais. Mas vamos padronizar que, por padrão, para seguir o esquema de uma fila normal, insere sempre no final. Muito bem. E aqui eu dei print em queue e o elemento. O que acabou de entrar na fila? Agora sim, ó, o dequeue, pessoal, que é o remove o elemento seria o elemento de maior prioridade. Na verdade, é o de menor valor de prioridade, né? Então, olha lá, ó, primeira coisa, você checa se a fila é vazia. Se for vazia,
Opa, fila vazia, é empty queue, não tem como remover. Se não, aí você escreve lá, the queue. O que que eu faço? Posição igual a zero. Olha lá, o menor, pessoal, é o quê? Olha lá, o menor atualmente é self.itens da posição. Então, eu vou pegar o elemento na posição zero. Quem é a prioridade dele? E vou jogar no menor. Porque agora eu vou fazer o quê? Eu vou percorrer os outros elementos, ó, para ir indo de zero até o número de elementos da fila, menos um, né? Então ele vai checar lá. Se o elemento i tem prioridade menor que o zero, eu faço a posição dele recebe i e o menor recebe a prioridade atual, tá vendo? Porque ela é menor. Então eu armazeno na posição a posição dele no conjunto e armazeno em menor a prioridade dele. Porque aí, o que que acontece? Eu vou percorrer e vou identificar. No final desse for, quem tiver na posição, no índice posição, é o que tem a menor prioridade. Aí eu venho aqui e falo, removido igual self.itens.pop da posição. Eu removo o que tem a menor prioridade, aquela posição. Tudo bem, pessoal? E dou um return. O que que eu retorno aqui? Removido ponto item, certo? Que é o valor, é a informação. Tudo bem? O que que está no item, pessoal? Ó, aqui, ó. Veja no elemento aqui, ó. Tá vendo? O campo item tem dois campos. Cada elemento da fila de prioridades tem dois campos, o item e a prioridade. A prioridade eu só uso para verificar quem é que vai sair da fila. Na hora que eu retorno o elemento, eu só imprimo na tela o item, que é o valor, sabe? A informação que estava armazenado lá. E imprime fila, né? Que saiu pilha, mas é fila na tela. O que que você faz? L recebe vazio para todo X que está na self.itens, L.append x.item. Eu coloco lá na lista L e imprimo L. Para não ficar saindo na tela, né, aquela monte de informação de prioridade junto, sabe, pessoal? Então, eu só estou pegando o item, que é a informação que interessa. Então, olha lá, ó, se eu criar pq igual priority queue, pq.print, está vazia, não vai sair nada. Então, olha lá, pq.enqueue. Então, eu vou colocar no final da fila o elemento A. Então, eu vou adicionar A. Aqui, ó. Cuja prioridade dele é 4. Depois eu vou inserir B aqui. Estou inserindo no final, cuja prioridade é 2. E depois eu vou inserir C, cuja prioridade é 3. Quando eu imprimir a fila, vai sair o quê? C, B, A. Vai estar nessa ordem, na ordem da inserção. Mas quando eu fizer um DQ, pessoal, quem é o elemento que vai sair dessa fila? Não é nem esse da extremidade, mas sim é o B, né? Porque ele tem a menor, olha lá, o menor valor de P. Ele que sai da fila. Então, quando eu fizer DQ, quem vai sair da fila é o elemento B. Certo, pessoal? E aí, quando eu imprimir a fila novamente, ela vai estar como? Ela vai estar C, A. Certo? Eu removi esse porque tem a menor prioridade. Entendeu, pessoal? Então, essa é a ideia. Quando você vai, quem já foi nos Correios sabe, né? No Correio lá tem um monte de fila, assim, com código diferente, com... Então, geralmente eles te dão uns códigos lá, é meio umas prioridades lá, ó, esse aqui e tal, e vai chamando de acordo com a prioridade. Aqui é mais ou menos essa ideia, você dá prioridade, por exemplo, o B aqui seria um indivíduo idoso, né? Mesmo ele chegou depois do A, mas ele vai ser atendido primeiro. Provavelmente ele é mais idoso que o A, né? Então ele tem prioridade. É isso, pessoal.
Então, nessa aula, a gente encerra as principais estruturas lineares, pilhas, filas, decks e filas de prioridade. A ementa, o tópico da próxima aula serão as listas encadeadas, né? Que a gente vai ver como criar listas usando um esquema de encadeamento lógico, tá? E é uma outra forma de pensar em estruturas lineares, através de encadeamento lógico, certo? Aí a ideia é, não necessariamente todos os elementos da minha estrutura vão estar contíguos na memória, assim, né? Um depois do outro na memória. Não, pode estar espalhado na memória, desde que eu aponte um para cá, depois esse eu aponto para cá, esse eu aponto para lá. Na memória está tudo bagunçado, mas eu, através do encadeamento lógico, eu gero uma sequência linear. Muito bem, pessoal. Então é isso que eu queria nesse vídeo. Agradeço a atenção de todos. Vou ficando por aqui. Até mais.